Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Terça-feira, 20 de outubro de 2020. Farol de Ismael até vocês, Farol de Ismael na casa de vocês, Farol de Ismael com vocês. E agora, como a grande maioria já sabe, também recebendo vocês aos sábados. Retornamos aos sábados com atendimento agendado para 15 pessoas, 15 assistidos. Os interessados entrarem em contato com o Roberto Barbosa dos Santos. Todos atentos, todos conectados para darmos início à nossa preleção, ao nosso passe à distância. Certa vez, um rei andava meio angustiado, pediu para chamar os seus sábios e a eles destinou uma tarefa. Ele queria algo que, quando ele estivesse triste, o deixasse feliz. E que, quando ele estivesse feliz, alegre, o deixasse infeliz. O rei queria o equilíbrio. Aqueles sábios ficaram sem entender o que o rei queria ao certo. Na dúvida, eles se juntaram e foram procurar um santo sufi da região. Chegaram até esse santo sufi e relataram a ele o que o rei queria. O sufi pensou, olhou para os sábios, retirou um anel de suas mãos e disse: entregue esse anel ao rei. Debaixo da pedra existe uma mensagem. Porém, tem uma condição. Essa mensagem não pode ser lida por mera curiosidade. Perderia todo o efeito. Esta mensagem, ela não é morta, não é uma mensagem qualquer. E o santo sufi continuou: a condição é a seguinte: ele só poderá retirar a pedra do anel e ler a mensagem que está debaixo dela numa situação fora do limite, numa situação onde ele já esteja em total agonia, uma situação de total desespero, uma situação que ele já esteja realmente sem saída, onde todas as alternativas do seu corpo, da sua mente estejam esgotadas. Só assim, só nesse limite, ele poderá retirar a pedra do anel e ler a mensagem que nela contém. Os sábios entenderam a mensagem do sufi, foram até o rei, entregaram o anel a ele e explicaram como ele deveria usar. O rei entendeu, guardou o anel e ficou aguardando os acontecimentos do reino. E um belo dia, não tão belo assim para o rei, o seu reino entrou em guerra. O rei tinha muitos inimigos. O castelo foi dominado por eles, foi saqueado. O rei precisou fugir. Ele pensou: vou fugir enquanto há tempo. Ainda não há necessidade de eu tirar a pedra do anel. Estou vivo, tenho forças para fugir e depois tentar recuperar o meu reino. O rei começou a fugir. E ao longe ele escutava os cavalos cavalgando e o casco deles batendo nas pedras. Ele estava sendo perseguido. E ele corria, e ele corria, e ele continuava escutando o cavalo dos inimigos atrás dele. Os amigos que estavam com ele, cada um foi para um lado. Ele continuou correndo, seu cavalo se cansou tanto que chegou a ter um mal súbito e morrer. O rei desceu do cavalo e continuou a correr a pé. Seus pés começaram a sangrar, encheram-se de bolha. Mesmo assim, ele não pôde parar. Continuou correndo a pé porque os inimigos estavam se aproximando.
ele corria cada vez mais, com os pés sangrando, a carne viva. De repente ele pegou uma trilha de pedras e continuou, já exausto, e ele sentia que os inimigos se aproximavam. Quando ele chegou no fim dessa trilha, ele se deparou com um abismo. E ele pensou, será que agora é o momento de eu tirar a pedra e ler a mensagem? Não, ainda estou vivo. Posso pular esse abismo e talvez eu sobreviva. Nisso ele percebeu que os inimigos estavam se aproximando verdadeiramente dele. Ele olhou para o abismo. Quando ele olhou lá embaixo, que ele ia pular, 2 leões olhavam para ele, famintos e ferozes. Ele, de súbito, retirou o anel, tirou a pedra do anel e leu a mensagem. Isto também passará. De repente ele relaxou. Relaxou, os inimigos tomaram outra direção, ele sentou, descansou. Isto também passará. Ele pegou no sono e dormiu. No outro dia, reposto, acordou, viu que o perigo estava longe, que os inimigos tinham tomado outra direção, começou a retornar ao castelo. Ele retornou ao castelo e percebeu que os seus amigos tinham feito um contra-ataque com os inimigos e venceram a luta. Ele continuou com o seu reinado. Ele continuou o rei. Fizeram, dias depois, uma grande festa. Uma festa cheia de comidas, cheia de bebidas, fogos de artifício iluminavam todo o reino. O seu coração batia tão forte que parecia que ele iria morrer de tanta alegria. Nesse momento, ele refletiu e novamente tirou a pedra do anel e leu a mensagem. Isto também passará. Isto também passará. Momentos difíceis, momentos de agonia, vai passar. Momentos de êxtase, de muita alegria, também vai passar. O importante é que quando passar o momento de êxito, de excitação, o equilíbrio da paz se mantenha. Momento em que vivemos, momento de uma pandemia. Isto também passará. Está passando e com certeza passará. Uma pandemia, um vírus, uma doença, bem propagada pela mídia. Todos os dias, quando assistimos os jornais, os noticiários, é a primeira notícia. Número de mortos hoje, número de novos infectados e, de vez em quando, número de curados. Essa notícia nos assola todos os dias. A pandemia está aí e os órgãos, sejam eles governamentais ou da grande mídia, massacram com essas notícias, disseminando o famoso medo. Não devemos ter medo, devemos ter responsabilidade. Sermos responsáveis pelo que está acontecendo e da forma que devemos agir. Muito diferente de medo. O medo, propagado há milênios pelos governantes, por algumas instituições religiosas, até mesmo por escolas e famílias. É o medo que se propaga. A mídia usa o medo em relação a doenças, a pobreza, a desemprego, a violência. São notícias que nos amedrontam. Sabemos que isso também passará. Porém, as notícias de paz, de amor, as notícias de grau elevado, pouco são faladas. A audiência não é tão boa quanto as más notícias. Ora, se as más notícias são mais propagadas, existe uma outra pandemia
que não se propaga. Essa pandemia, essa outra, que também dura por séculos, que também é milenar, ela pega carona nesse chamado medo. O medo que se provoca na população, o medo que se provoca nas pessoas, sabemos que baixa a frequência, baixa a nossa vibração. E quando estamos com a frequência baixa, com a vibração baixa, ficamos, de certa forma, indefesos. Nossa defesa fica fraca. E a pandemia que a mídia não relata, essa que dura milênios, você jamais vai ver um jornal de grande circulação iniciar a notícia com esses números. Hoje, mais tantas pessoas morreram por ela, mas tantas pessoas estão sofrendo por ela, tantas pessoas foram curadas dela. Essa pandemia de que estou falando é a pandemia da obsessão. Obsessão espiritual, uma pandemia que dura milênios. Milênios. Nunca veremos um jornal abrir o seu noticiário dizendo: nas últimas 24 horas, X de pessoas morreram por obsessão. Nas últimas 24 horas, mais Y de pessoas foram obsidiados. Nas últimas 24 horas, X e Y foram curados da obsessão. Jamais vamos ouvir isso nos noticiários. Claro que não. Isso não dá audiência. Isso vai gerar uma série de comentários desrespeitosos e desvirtuados. Mas é uma pandemia séria, uma pandemia que tem que ser combatida. Enquanto a pandemia dos vírus, a mensagem que se apela é: fique em casa. Uma pandemia da obsessão, caso estivéssemos vivendo só a pandemia da obsessão, a mensagem de apelo seria outra: saia da sua casa, vá procurar uma casa espírita ou algo que você tenha afinidade. Saia da sua casa, vá ajudar. Saia da sua casa, vá servir o próximo. Saia da sua casa, vá estudar a reforma íntima. Estudar a reforma íntima você também pode estudar em casa, pode estudar em qualquer lugar e principalmente praticá-la 24 horas por dia. Pandemias. Pandemias de diferentes aspectos. Uma relacionada àquilo que enxergamos, aquilo que é visível, aquilo que é material. Doenças, pobreza, desemprego, violência. Isso que tanto é falado. Pandemia que não conseguimos enxergar com os olhos físicos, apenas com os olhos da consciência. E que quando se fala em obsessão, não se quer gerar medo em hipótese alguma. Jamais. O medo é gerado quando algumas instituições falam do demônio, do diabo, do Satanás. Um medo gerado para poder controlar tais pessoas. A obsessão, pelo contrário, quando no século XIX, Allan Kardec e os espíritos nos presentearam com essa doutrina, a doutrina dos espíritos, o espiritismo. O espiritismo nunca disseminou o medo em seus adeptos. Pelo contrário, disseminou a expansão da consciência, disseminou abrir os olhos, rasgar os véus que impede que nós enxerguemos a realidade. O Espiritismo nos mostra como estudar, como conhecer a natureza dos homens, a natureza dos espíritos. O Espiritismo é bem claro, tudo que ele relatou são estudos, nada pertence a ele, pertence a Deus, pertence à natureza, pertence ao mundo físico e ao mundo metafísico. Estudar, trabalhar, ajudar. Esta doutrina nos deu essa direção, uma direção de consciência, uma direção de amor, uma direção de coragem,
Muitos dizem que o ódio é o oposto do amor. O medo é o oposto do amor, porque o medo faz com que gere os outros sentimentos. Quando você tem medo de perder algo, você acaba sentindo ódio, caso você o perca. E assim com tantos outros exemplos. Pandemias. Pandemias físicas, pandemias espirituais. A pandemia que deve surgir para que se elimine as outras é a pandemia do amor, a pandemia da paz, a pandemia dos bons costumes, a pandemia da verdadeira amizade entre os homens. Vivendo desta forma, assim como nos passa a mensagem desta doutrina bendita, a doutrina dos Espíritos, isto tudo passará, tudo. A pandemia das doenças físicas, a pandemia das doenças espirituais. Vibremos muita paz, vibremos muita luz. Vamos vibrar saúde para as pessoas aqui relacionadas. José Ailton Púpio está internado, precisando se recuperar. Vibremos para que a espiritualidade o atenda agora e enquanto ele dormir esta noite. Vibremos para Esther Faria Moreto, que também se encontra hospitalizada, precisando de um socorro espiritual. Vibremos para Vitor Dorin Leitão, passa por uma infecção, também hospitalizado. José Ailton Púpio, Esther Faria Moreto, Vitor Dorin Leitão. Vibremos saúde, que as equipes médicas os envolvam em muita paz, muita serenidade para suas plenas recuperações. Vibremos também para todos que estão nos hospitais, todos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Vibremos por aqueles que vivem nas ruas, pelos refugiados. Vibremos pelas crianças do nosso planeta. Vibremos por todos. Que a luz da nossa Mãe Santíssima, esse brilhante azul, desça sobre todos os envolvendo com muita paz e muito amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Vibremos muito amor a um casal que hoje completa 71 anos de casado. 71 anos de casado. São os pais da nossa querida Juraci. É o Cesário Bom Tempo e Elídia Sandron Bom Tempo. Que eles continuem aí por mais uns 71 anos casados. Muitas bênçãos, muita luz a esse casal. Vibremos. Parabéns a eles. Muita paz. Mentalize o seu mentor. Sinta o seu guia espiritual, o envolvendo nessa luz violeta. Receba o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Está se sentindo mais ou menos? Isto também passará. Todos ficarão bem, e vigilantes e equilibrados. Farol de Ismael voltou. Agendas com Roberto Barbosa dos Santos. 15 pessoas atendendo aos sábados. Fiquem com Deus, muita paz.